Meus amados irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Amém. Deus seja louvado, irmãos, por nos congregar mais uma vez para o culto ao Senhor, neste dia tão especial que é o dia dedicado para Ele. Fiquemos em pé, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós, Senhor, agradecemos a Ti, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, por o Senhor nos congregar nesta casa de oração mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque sabemos que, muito além de o Senhor habitar em casas feitas por mãos, sabemos que verdadeiramente o Senhor habita em nós. Obrigado porque nós somos o Teu templo. Obrigado porque cremos que o Espírito Santo habita em nós. E sabemos, ó Deus, que foi Ele que nos moveu até este lugar, para que pudéssemos assim cultuar ao Senhor. Rogamos que o Senhor nos faça, ó Senhor, cumprir com este propósito. Que possamos, ó Deus, ao longo dessas horas da noite, cultuarmos ao Senhor na beleza da Tua santidade, expressar o nosso amor para com o Senhor, ouvirmos, ó Deus, a proclamação do Evangelho mais uma vez, para que possamos, ó Deus, nos converter dos nossos pecados, e que em nome de Jesus, ao final de todo esse trabalho, Senhor, possamos estar mais santos, estarmos mais convictos do Senhor e também mais instruídos na Tua palavra. Essa é a nossa oração, Senhor. Que o Senhor possa atender a nossa oração, nosso pedido, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, ainda em pé, vamos abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos. Hoje nós vamos fazer a leitura do Salmo 100. A princípio, leremos os 2 primeiros versículos do Salmo 100. Salmo de ações de graças. Todos os irmãos encontraram? Amém. Leamos juntos, irmãos, o versículo 1 e 2. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Amém. Podem tomar assento, irmãos. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler contém 3 ordens que nós devemos cumprir nesta noite. Nós temos que celebrar ao Senhor, nós temos que fazer isso com alegria, saber que o Senhor Deus está conosco. Essa é a razão do nosso prazer. Diz o texto que nós temos que servir ao Senhor. Em terceiro lugar, apresentar-nos diante dele com um cântico. É o que nós vamos fazer agora. Nós vamos entoar o hino 16 do nosso inário, Louvor a Deus. Cantemos então ao Senhor. Alma, tesouro perfeito. abençoa
Irmãos, voltemos os nossos olhos para o versículo 3 do Salmo 100. O versículo 3 do Salmo 100 nos adverte: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Amém, amém. Irmãos, esse texto da palavra de Deus nos faz lembrar acerca da divindade do Senhor. Deus, Ele está acima de tudo, acima de todos. O nosso Deus, Ele merece a nossa honra e o nosso louvor. Mas muitas vezes, irmãos, em vez de reconhecermos quem Deus é e temê-lo, porque de fato Ele é digno do nosso temor e da nossa adoração, nós pecamos contra Ele. Vamos nesse então momento, irmãos, pedir ao Senhor perdão dos nossos pecados. Eu quero convidar o nosso irmão, presbítero Luiz Carlos, para que ore ao Senhor. Oremos. Perdão, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, vamos cantar o Salmo 24, que reflete a verdade do Salmo 100, versículo 3, quando diz: o Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os habitantes seus. Sua plenitude, o mundo e todos os habitantes seus. Sobre os mares Ele a fundamentou.
Irmãos, vamos ficar novamente em pé e abrir a palavra de Deus no Salmo 100. Leiamos, o versículo 4 e o versículo 5 do Salmo 100. Leiamos. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, nós vamos agradecer ao Senhor por todos os seus benefícios, oferecendo sacrifícios de louvor. Nós vamos cantar o Salmo 119, versículo 41 ao 48. Depois nós vamos cantar o Salmo 146 e concluiremos um período de louvor cantando o hino Perante o Trono. Os irmãos que vieram prevenidos terão a oportunidade de depositar os seus dízimos e as suas ofertas. Vamos louvar ao Senhor. Venham também, Senhor, em salvação, e as tuas misericórdias, Senhor, pois prometeste não responderei a quem me solta, pois confio. Teus preceitos eu querer
Meus irmãos, vamos orar nesse momento ao nosso Deus. Senhor, nós já oramos a Ti, nós já lemos a Tua palavra, já cantamos ao Senhor, já oferecemos os nossos dízimos e também depositamos as nossas ofertas. E agora, Senhor, nós queremos dizer que desejamos ouvir a Tua palavra sendo exposta e aplicada aos nossos corações. Que possamos, ó Deus, ao longo desse período de exposição da Tua palavra, ouvi-la, ó Deus, com mansidão, e que, sendo ela pregada com fidelidade, Senhor, possamos aplicá-la em nossas vidas, para a honra e glória do Teu nome e para o nosso bem também. É assim que nós Te pedimos. Usa o Teu servo que está responsável por esta incumbência, essa santa tarefa, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nesta noite está conosco o nosso irmão presbítero Gutenberg, ele que é seminarista e está cursando o 3º ano do nosso seminário. Ele é presbítero da Igreja Presbiteriana Cristo Redentor, em Porto Alegre, e está aqui com sua família, a Jéssica, o Ziel e também o Henrique. E também, irmãos, é o meu irmão 2 vezes, né? É irmão de sangue e também irmão espiritual. E eu convidei hoje ele para trazer a palavra do Senhor. Essa semana foi uma semana bem corrida, onde tive que preparar muita coisa a respeito do meu doutorado. E eu disse, eu quero ouvir alguém nesse final de semana pregando a palavra de Deus para minha edificação também. Então nós queremos agradecer ao Gutenberg, queremos convidá-lo. Que Deus muito te abençoe e use, Gutenberg. Queridos irmãos, saudações em Cristo Jesus. Motivo de grande alegria poder estar com os irmãos nesse tempo especial que Deus nos proporciona para louvarmos, adorarmos ao nome do Senhor e também ouvirmos a instrução da parte do Senhor. Trago aqui o abraço da nossa igreja, a 3ª Igreja Presbiteriana de Porto Alegre, na pessoa do nosso pastor e também do meu tutor, Reverendo João Batista dos Santos Almeida. Queridos, vamos meditar na palavra do Senhor, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18. Procederemos com a leitura do texto a partir do verso de número 21. Mateus 18, de 21 a 35. Nós já oramos, vamos então proceder com a leitura e meditação do texto. Os irmãos podem acompanhar, mesmo assentados, assim nos diz o texto sagrado. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei.
E o senhor daquele servo compadeceu-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-lhe aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu servo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Somente até aqui. Que Deus, pois, nos abençoe, nos ajude e aplique a sua palavra aos nossos corações. Meus irmãos, o capítulo 18 do Evangelho de Mateus compreende o 4º bloco de sermões proferidos pelo nosso Senhor. Sinteticamente, no curso deste capítulo, nosso Senhor está corrigindo expectativas distorcidas, enfatizando características preponderantes dos cidadãos do reino dos céus. Com isso, Cristo, nos versículos de 1 a 6 do capítulo 18, combateu o desejo de primazia que já pairava no coração de alguns dos seus discípulos. Nos versículos 7 a 9, Cristo proferiu uma dura sentença àqueles que militam contra o seu reino, bem como sobre aqueles que, porventura, fizerem tropeçar os seus pequeninos. Nos versículos 10 a 14, nosso Senhor enfatizou a importância dos seus discípulos amarem efetivamente o rebanho, sendo este amor evidenciado através do trato pastoral diligente e sacrificial. Nos versículos 15 ao 20, nosso Senhor vai instruir seus discípulos como se deve tratar um irmão faltoso. Tal procedimento visava então restabelecer a paz, a comunhão e a edificação do corpo por meio do exercício do genuíno perdão. Aqui Jesus apresenta, irmãos, nestes versículos de 15 a 20, os estágios nos quais os discípulos deveriam proceder para com o irmão faltoso, a fim de levá-lo ao arrependimento. Somente após decorrido todos estes passos, sem obter êxito, o faltoso deveria ser considerado, então, um gentio e publicano. É exatamente este o contexto que antecede o nosso texto base, o texto que acabamos de ler. Qual o ensino contido no texto que acabamos de ler? Se pudéssemos resumir todo o texto que acabamos de ler em uma curta fração, em uma curta sentença, enquanto cidadãos do reino, devemos perdoar. Como o texto nos ensina esta verdade? Por que os cidadãos do reino precisam perdoar? Estudaremos este texto, irmãos, considerando 3 momentos distintos. O primeiro, enquanto cidadãos do reino, devemos perdoar, porque este é um expresso ensino do Rei Jesus. Vemos isto nos versos 21 e 22, irmãos. Em segundo lugar, enquanto cidadãos do reino, devemos perdoar, porque em Cristo fomos perdoados. É o que nos diz os versículos 23 a 30. Em terceiro e último lugar, irmãos, enquanto cidadãos do reino, devemos perdoar, porque haverá um grande dia de juízo final, ocasião no qual toda a humanidade
comparecerá diante do tribunal de Deus. Versículos 31 a 35. Em primeiro lugar, enquanto cidadãos do reino, devemos perdoar, porque este é um expresso ensino do Rei Jesus. Por gentileza, volte os olhos mais uma vez para o texto sagrado e vamos proceder com a leitura dos versículos 21 e 22. Assim nos diz o texto. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Após nosso Senhor ensinar que o cidadão do reino deve exercer o perdão para com o irmão faltoso, ainda pairava na cabeça de Pedro uma dúvida. E a dúvida está expressa no verso 21. Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Irmãos, parece evidente que Pedro entendeu que os cidadãos do reino deveriam perdoar, deveriam exercer o perdão. A dúvida era: até quantas vezes? Nós precisamos considerar que Pedro está inserido num contexto no qual os judeus consideravam a possibilidade de perdoar por até 3 vezes, como um fruto de uma errônea interpretação, de uma errônea compreensão do ensino do Antigo Testamento. A pergunta de Pedro, meus irmãos, parece estar adornada, impregnada, revestida de um legalismo e desprovida de genuína disposição graciosa e misericordiosa de perdoar, ensinada por Jesus. Pedro ainda não havia entendido as reais dimensões do perdão ensinado por Cristo. Dimensão vertical, aquilo que Deus fez por nós. Dimensão horizontal, como devemos agir com os nossos semelhantes. Pedro parece estar inovando ao sugerir alterar apenas a quantidade de vezes que se deve perdoar o irmão faltoso. Veja, a tradição da sua época dizia que o irmão poderia ser perdoado por até 3 vezes. Pedro parece estar inovando ao sugerir 7 vezes. Pedro externa, portanto, sua errônea concepção de piedade, de exercício do perdão. Aqui Pedro também, irmãos, apresenta um número que biblicamente simboliza a completude. Pedro parece que ainda não havia entendido que, ao sugerir limitar o perdão, o exercício do perdão, ele estava na prática negando a essência do que Cristo estava ensinando. Ele ainda não havia entendido que, assim como recebera ilimitado perdão da parte de Deus, na pessoa bendita de Cristo, do mesmo modo, deveria conceder o perdão. Mas Jesus prontamente vai responder a Pedro, irmãos, e corrigir esta errônea perspectiva. No verso 22, nós lemos que Jesus disse: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aqui nosso Senhor toma 2 números com simbologia bíblica. Se Pedro tomou 1, o número 7, nosso Senhor toma 2, o 7 e o 10, que simbolizam completude e plenitude, respectivamente. E multiplica-os por 2 vezes e apresenta um número extraordinário. Um escritor vai dizer que Jesus apresentou um número que representa a maior unidade da moeda grega. Ou seja, era o número mais elevado que alguém poderia imaginar, considerar. Jesus toma, então, este número por empréstimo para exemplificar a lição, o ensino que está transmitindo. Aqui Jesus está apresentando, irmãos, as dimensões do perdão e transmite o verdadeiro sentido do ensino.
Em outras palavras, Jesus disse a Pedro: Pedro, não há limites para a concessão do perdão. Ao ensinar a oração dominical, nosso Senhor, em Mateus, no capítulo 6, dos versículos 9 a 15, ali o nosso Senhor, nós lemos que o nosso Senhor expressamente ensinou acerca do perdão na oração dominical. Vemos expressamente nosso Senhor ensinando que o perdão, ensinando que a petição suplicando o perdão divino está diretamente ligada à forma como perdoamos. Neste sentido, meus irmãos, o Catecismo Maior de Westminster, um dos nossos símbolos de fé, na sua pergunta 194, bem como o Breve Catecismo, na sua pergunta 105, aborda essa questão, lança luz sobre o nosso entendimento, e a pergunta 105 do Breve Catecismo diz: pelo que oramos na quinta petição? A resposta é: na quinta petição, que é: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, pedimos que Deus, por amor de Cristo, nos perdoe gratuitamente todos os nossos pecados. O que somos animados a pedir, porque pela sua graça somos habilitados a perdoar de coração ao nosso próximo. Como podemos verificar, irmãos, o perdão emana do amor. Sobre esta temática, é interessante observar que o apóstolo Paulo, ao escrever a sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, o apóstolo Paulo vai conceituar o que é o amor. O apóstolo Paulo vai descrever, vai dizer o que é o amor. E no verso 5, o apóstolo Paulo vai dizer: o amor não se ressente do mal. O amor não se ressente do mal. Ou seja, quem ama, perdoa. Neste sentido, o apóstolo João arremata ao instruir a igreja nos seguintes termos: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, porque aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Em resumo, irmãos, o que Jesus está dizendo a Pedro é: na condição de nova criatura, você deve perdoar ilimitadamente e abundantemente. No Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 23, somos lembrados que o nosso Redentor, nos instantes finais de sua vida, já crucificado, exerceu o perdão a um daqueles malfeitores que se arrependeu nos instantes finais de sua vida, quando clamou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nos versículos 21 e 22, irmãos, nós vimos que enquanto cidadãos do reino devemos perdoar, porque este é um expresso ensino do Rei Jesus. Agora nós veremos que enquanto cidadãos do reino nós devemos perdoar, porque em Cristo nós somos perdoados. Por gentileza, acompanhe a leitura dos versículos 23 a 30. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo,
Compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Agora nosso Senhor, meus irmãos, vai enfatizar o que acabara de ensinar aos seus discípulos, e para isso passa a fazer uso de uma parábola. Essa parábola servirá como uma espécie de mapa mental, como uma espécie de ilustração para seus discípulos, a fim de que eles assimilem ao máximo o ensino então proposto pelo nosso Senhor. Diante de uma parábola, meus irmãos, que era, por sinal, um gênero muito comum naquela época, nós precisamos considerar 4 coisas, pelo menos. A primeira delas é que diante de uma parábola nós não estamos diante de uma história literal, mas de uma história fictícia, de uma história ilustrativa. A segunda coisa é que diante de uma parábola, esta parábola ela pode conter elementos, fazer menção a fatos ou trazer informações de uma história real. Mas a parábola em si, ela não é uma história real, ela é uma história fictícia, ela é um exemplo. A terceira coisa, meus irmãos, diante de uma parábola, é que as parábolas sempre dispõem de um ponto focal. Elas têm um grande ensino, um único ensino. Este ensino pode ramificar, mas ela tem um único e grande ensino. E por último, diante de uma parábola, elas sempre reclamam dos seus ouvintes uma reflexão e uma pronta resposta. E é exatamente isso que Cristo pretendia com seus discípulos. O nosso Senhor vai proferir uma parábola, e o nosso Senhor, então, dá aos seus discípulos as ferramentas, as condições para que eles, utilizando esta parábola como um mapa mental, eles entendam o ensino de Jesus. E eles possam, então, dar uma pronta resposta a este ensino. E eles possam praticar, então, este ensino, esta verdade que está sendo posta. Conforme acabamos de ler, irmãos, os versículos 23 a 25, eles ilustram o momento no qual, então, há um ajuste de contas entre um rei e um dos seus servos. E a parábola vai sugerir uma dívida cujo valor é extremamente excessivo. Só para os irmãos terem uma ideia, cada talento correspondia a 35 quilos de ouro. Cada talento correspondia a 35 quilos de ouro. O total da dívida, irmãos, descrita na parábola, remonta à quantia de 35 mil quilos de ouro. Este valor correspondia, à época, ao pagamento de 600 milhões de dias de trabalho de um trabalhador braçal. 60 milhões de dias de um trabalhador braçal. Se nós tomarmos por base o grama do ouro nos nossos dias, nós chegaremos a um valor aproximado de 105 quatrilhões de reais. Deu para entender o tamanho da dívida? Deu para ilustrar? 105 quatrilhões de reais. Diante deste contexto, eis uma determinação real. O rei chama o seu servo para o ajuste de contas, e o rei diz: pague-me o que você me deve, salde a sua dívida, quite com as suas obrigações, entregue o que é meu. É justo, irmãos, da parte do rei solicitar receber o que lhe é devido. É justo.
Diante de uma determinação real, o servo faz a seguinte súplica: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Diante disso, meus irmãos, a pergunta a ser feita é: caso a súplica seja aceita, como é que esse servo vai pagar 105, 4 trilhões de reais? Nós estamos diante de uma dívida impagável. Este é o ponto, irmãos. Nós estamos diante de uma dívida impagável. A quantidade de ouro, o valor transformado para os nossos dias, é para chamar nossa atenção e a nossa compreensão de que nós estamos diante de uma dívida impagável aos nossos próprios méritos, segundo a nossa capacidade. Essa dívida não pode ser paga por nós. Ela vai muito além das nossas posses, das nossas condições, das nossas possibilidades. Mas o texto vai nos dizer, meus irmãos, que diante da súplica do devedor, o rei vai se manifestar. O rei vai responder a esta súplica. E nós vemos aqui, meus irmãos, a abundante graça manifesta por parte do rei, por meio de 3 atitudes. E essas 3 atitudes nós vemos aí no verso número 27. A primeira atitude do rei, meus irmãos, diante desta situação, foi a de compadecer-se do seu servo. Nos diz a primeira parte do verso de número 27. O senhor daquele servo compadecendo-se. Aquele rei compadeceu-se, o rei apiedou-se do seu servo. O rei lhe foi misericordioso. Percebam, irmãos, aqui a dívida não está sendo paga. Aqui a dívida está sendo objeto de misericórdia, de perdão. A segunda atitude do rei, meus irmãos, uma vez compadecido do seu servo, foi a de romper os grilhões que atavam o seu servo, colocando-o em liberdade. Diz o texto sagrado que o rei o mandou embora, diz o verso 27 na segunda parte. Mas percebam, irmãos, que a decisão inicial do rei, conforme o versículo 25, tinha sido a de vendê-lo juntamente com a sua esposa, os seus filhos e todos os seus bens, para que, em alguma medida, a dívida fosse paga. Mas o texto ainda nos fala, irmãos, de uma terceira atitude do rei. Após compadecer-se do seu servo e de revogar sua sentença inicial, colocando em liberdade, a terceira atitude do rei consistiu em riscar o escrito de dívida. Você pode estar perguntando, como? Perdoando-lhe integralmente a sua dívida. As atitudes do rei, meus irmãos, demonstram claramente misericórdia e graça. Nestes versos, nós vemos claramente que as ações do rei foram muito além da solicitação do servo. O servo pediu: seja paciente, que eu vou lhe pagar. Mas o rei compadeceu-se do seu servo, sabedor de que para aquele servo a dívida era impagável. Ele compadeceu-se, ele rompeu as correntes que prendia aquele servo a ele no sentido daquele compromisso da dívida, e ele perdoou integralmente, completamente a dívida do seu servo. Mas a parábola segue, irmãos, e nos transmite uma ideia de ato contínuo. Observe a leitura dos versículos 28 a 30. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários.
e agarrando-o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. E ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Estes versículos descrevem um segundo ajuste de contas, irmãos, e na contramão do ensino do rei, logo após ser perdoado, este servo se mostra impiedoso. Parece que a parábola está sendo recontada com pequenas alterações. Por gentileza, observe. O então devedor agora passa a figurar como credor. Aquele que devia uma fortuna, um valor inestimável, agora ele está na posição de senhor. E de imediato, irmãos, nos chama a atenção os paralelos estabelecidos entre os versículos 23 a 27 e 28 a 30. Porque em ambas as situações nós vemos que há um credor e há um devedor. Em ambas as passagens, nós vemos que é chegado o tempo do ajuste de contas e os credores querem receber. Nós vemos também, irmãos, que os devedores estão desprovidos dos recursos necessários para saldar suas obrigações, suas dívidas, para quitar seus compromissos. Nós vemos também, irmãos, que os devedores rogam aos seus respectivos credores que tenham paciência para que a dívida seja paga. Em ambos os casos, nós vemos também que os devedores prometem pagar suas respectivas dívidas. Com um detalhe, irmãos? O débito do primeiro servo constituía-se um valor humanamente impossível de ser pago. O débito do segundo servo constituía-se num valor, humanamente falando, pagável. A dívida desse segundo servo, irmãos, apenas para ilustrar, corresponde aos nossos dias a 3 salários mínimos, 3 salários e meio, mais ou menos isso. 100 dias de trabalho de um trabalhador normal. 3 salários e meio, vamos dizer assim. Mas as semelhanças, meus irmãos, acabam aqui. A semelhança entre a parte inicial, do versículo 25 até o versículo 30, acaba aqui a semelhança entre esses versículos. Percebam que a segunda coisa que nos chama a atenção aqui, sobremaneira, diz respeito à forma como este servo, agora na condição de credor, se porta frente ao devedor. Uma vez que ele acabara de ser agraciado com o perdão de uma dívida impagável para ele. Mas parece que ele esqueceu muito fácil. Quando eu estava considerando esse texto, eu pensei comigo, tudo bem, estamos diante de uma parábola, mas parece que memória curta não é coisa exclusiva de brasileiro. Parece que judeu também esquece fácil. Percebam, irmãos, aquele homem acabara de ser agraciado, de ser perdoado, mas parece que ele esqueceu muito rápido. O texto vai nos dizer também, meus irmãos, que este servo vai humilhar o seu conservo. O seu conservo é humilhado. Ele não se compadeceu do seu conservo. O texto vai nos dizer também que este servo, ele vai agir de forma impiedosa e incompassiva para com o seu conservo. O texto nos mostra, meus irmãos, por meio desta parábola, que este servo, ele não exerceu o amor e o perdão devido para com o seu conservo. Me permita exemplificar. É possível que em algum momento e medida estejamos agindo desta forma nos nossos relacionamentos
no nosso relacionamento familiar, por exemplo. Enquanto somos ordenados a amar, a perdoar, é possível que estejamos exercendo o ódio e a impiedade dentro do nosso lar. Do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais. No nosso trabalho, na igreja, irmãos. Tem irmãos que congregam juntos, mas não perdoam um ao outro. O Senhor requer que estejamos prontos a perdoar, irmãos. Nos versículos 21 e 22, nós vimos que enquanto cidadãos do reino, nós devemos perdoar, porque este é um expresso ensino do Rei Jesus. Nos versos 23 a 30, nós vimos que enquanto cidadãos do reino, nós devemos perdoar, porque em Cristo nós fomos perdoados. Agora nós veremos, irmãos, que enquanto cidadãos do reino, nós devemos perdoar, porque haverá um grande dia de juízo final, ocasião no qual toda a humanidade comparecerá diante do tribunal de Deus. Por gentileza, acompanhem comigo a leitura dos versos 31 a 35. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo que acontecera. Então seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu servo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Meus irmãos, o juízo precede o escândalo. O versículo 31 nos transmite um grande impacto causado, então, por esta ação impiedosa deste servo, que foi grandemente perdoado. Em primeiro lugar, o texto sagrado nos informa que os conservos deste homem impiedoso, ao ver o que se passava, se entristeceram sobremaneira. Quando nós vamos estudar este texto a fundo, o sentimento que nós encontramos aqui, irmãos, é que estes conservos, ao ver o ato impiedoso daquele servo, eles entraram não apenas em um momento de tristeza, mas eles entraram em um momento de luto. Você já passou a dor do luto? É o que o texto sagrado está nos dizendo aqui. Estes conservos, ao ver o ato impiedoso deste servo que foi grandemente abençoado, eles entraram em um estado de luto, de tristeza profunda, de dor na alma, ao ver tamanha impiedade. Mas em segundo lugar, irmãos, estes servos, eles não apenas foram tomados pela dor do luto, eles foram um instrumento para levar esta informação ao rei. Em uma clara e manifesta, em um claro e manifesto sentimento de inconformidade, de rejeição a este ato impiedoso. Mas a parábola segue, irmãos, e nos comunica as atitudes tomadas pelo rei diante deste contexto, conforme nós lemos nos versículos 32 a 34. Diante deste ato impiedoso, nós somos informados que o rei vai tomar 4 atitudes.
para com aquele servo malvado, impiedoso. Em primeiro lugar, meus irmãos, o servo impiedoso é convocado a comparecer perante o rei, conforme nos diz o versículo 32, na primeira parte. Aquele homem foi grandemente perdoado, mas ele não deixou de ser servo. Ele continua sendo um cidadão do reino e, portanto, sujeito às ordens do rei. Aquele homem estava sem dívida, mas permanecia um escravo do rei. Meus irmãos, esta é uma realidade que não tem como fugir. Aquele homem foi perdoado, mas permaneceu sujeito ao rei. Em segundo lugar, meus irmãos, o rei vai atribuir um adjetivo que descreve perfeitamente o caráter e a condição espiritual deste servo. O rei disse: servo malvado, servo maligno. Aqui o texto bíblico está apontando para uma condição essencial do coração deste servo. A descrição é íntegra e fiel, meus irmãos, embora estejamos diante de uma parábola, de uma história ilustrativa. Mas o ensino, a essência é essa. Nós estamos diante de alguém que não teve o coração regenerado, portanto, incapaz de perdoar. Em terceiro lugar, irmãos, a terceira atitude do rei. O rei confronta a impiedade por meio de um memorando detalhado. Observe aí o verso 32, meus irmãos, e o verso 33. O verso 32 nos diz, lá na metade do verso: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Aqui nós temos, meus irmãos, um memorando detalhado da parte do rei, sintético, mas completo. O rei toma ainda, meus irmãos, uma quarta atitude. Em quarto lugar, o rei executa juízo ao entregar o servo impiedoso aos verdugos. Outra possível tradução: o rei entregou o seu conservo aos torturadores, para que o castiguem eternamente. Observem que a sentença do rei foi: você vai ser entregue aos verdugos até você me pagar toda a dívida, mas a dívida é impagável aos olhos daquele homem. Nós estamos falando, meus irmãos, de uma condenação eterna. Os impiedosos serão condenados eternamente. Lembremos, meus irmãos, das palavras de Tiago no capítulo 2, no versículo 13, quando Tiago disse: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. O versículo 35, meus irmãos, é utilizado pelo nosso Senhor para concluir um ensino, quando diz, findou a parábola no versículo 34. Agora aqui é uma frase literal do nosso Senhor Jesus. Assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão.
Não obstante Jesus fazer um anúncio profético de algo grandioso, que está diretamente ligado ao ensino transmitido nesta parábola, nosso Senhor está advertindo explicitamente seus discípulos, irmãos, quanto à gravidade das consequências que sobrevirão a todo aquele que se mostrar incapaz de exercer o amor por meio da concessão do perdão. O evangelista Mateus, no capítulo 25, nos versículos 31 a 46, descreve como será o grandioso dia da volta do Senhor e o consequente juízo final. Me permita ler alguns trechos do que escreve Mateus, no capítulo 25. Versículo 31, Mateus disse: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas à sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Meus irmãos, me permitam fazer uma breve conclusão e após trazer algumas aplicações. Diante do texto exposto, concluo fazendo uso das palavras de Leonard Van Roo, ao comentar a pergunta 105 do breve catecismo de Westminster, nos termos que segue, irmãos. Assim disse ele: precisamos ter em mente o princípio fundamental de que não podemos perdoar, a não ser que tenhamos sido perdoados. E nosso perdão para com os outros deve estar em conformidade com o modo como fomos perdoados por Deus. O perdão que dele recebemos não foi baseado em nada bom que ele visse em nós. Observe, o perdão dele foi caracterizado por graça, por compaixão. Ele foi misericordioso para conosco e seu amor por nós foi longânimo, bondoso, paciente. Tal deve ser nossa atitude para com os nossos semelhantes. David Haney, em seu livro Quando Pecadores Dizem Sim, ele escreve a seguinte frase, 4 palavras apenas, irmãos: pecadores perdoados perdoam pecadores. Pecadores perdoados perdoam pecadores. Me permitam fazer algumas breves aplicações para concluirmos a nossa meditação nesta noite. No curso desta passagem, vemos claramente a ilustração daquilo que Deus fez por nós, irmãos. O Rei Jesus apiedou-se de nós e suas ternas misericórdias nos alcançaram, e por meio da fé na sua pessoa e obra bendita, nós fomos perdoados por Deus. Nossa condição diante de Deus era tal qual deste servo impiedoso, pois nossa dívida era impagável e nosso coração incapaz de exercer genuíno perdão e misericórdia. Por meio de Cristo e da ação do Espírito Santo, irmãos, agora estamos habilitados a perdoar e sermos perdoados. Diante do texto em foco, meus irmãos, consideremos algumas aplicações. Em primeiro lugar, em Cristo nós recebemos imenso perdão, pois a nossa dívida diante de Deus era algo impagável. Diante disso, o que fazer? Sejamos gratos ao Senhor pelo perdão recebido e consequente salvação, irmãos. Nossos pecados não ficaram impunes, mas em Cristo eles foram encravados na cruz, como lemos quando vemos lá em Colossenses, no capítulo 2, versículo 14,
quando o apóstolo Paulo vai, escrevendo aos Colossenses, dizer que todos os nossos pecados foram encravados na pessoa bendita de Cristo na cruz do Calvário. Cristo rasgou, meus irmãos, o nosso escrito de dívida. Diante de Deus nós estamos justificados. Sejamos gratos, irmãos. Lembremos o que Cristo fez por nós. Lembremos o que Cristo fez por nós, irmãos. Em segundo lugar, por meio desse texto, Cristo está nos ensinando que, da mesma forma como nós recebemos o perdão, abundante e ilimitado, assim também nós devemos perdoar, irmãos. Os discípulos devem imitar o Mestre. Nos cumpre, portanto, exercer o perdão conforme nos diz, conforme nos orienta a palavra do Senhor. Por exemplo, quando lemos Colossenses capítulo 3, versículo 13, quando o apóstolo Paulo registrou: perdoai-vos mutuamente. Muitos dos nossos problemas estão relacionados pela falta de perdão. Diante da nossa condição pecaminosa, somos tendenciosos a guardarmos rancor, ódio, ressentimento. Muitos casamentos ruíram por falta do perdão. E talvez hoje, você que está me ouvindo, talvez hoje você passe problema no seu casamento. E a raiz esteja aqui. É o pecado da falta de perdão. Lembre-se do que Cristo fez por você. E imite minimamente a Cristo, exercendo o perdão para com seu cônjuge. Muitos laços entre pais e filhos foram quebrados pela ausência de perdão. Muitos conflitos ocorridos dentro da igreja, inclusive envolvendo a liderança, foram e são ocasionados pela falta de perdão. Meus irmãos, nós devemos viver verdadeiramente aquilo que nós pregamos, aquilo que nos instrui o nosso Senhor. Se Cristo nos perdoou completa e plenamente, quem somos nós para não exercermos o perdão? Exercer o perdão não é uma tarefa fácil, especialmente quando somos profundamente machucados, mas esta é uma tarefa necessária. Exercer o perdão nos traz à memória aquilo que Cristo fez por nós e que é infinitamente maior, irmãos, do que aquilo que podemos fazer por o nosso próximo. Portanto, o que fazer diante disso? Dispõe o coração para perdoar. Disponha o coração para perdoar. O exercício do perdão é fruto de um coração regenerado. Se você é alguém regenerado por Cristo, você deve perdoar. Você não tem a opção de não perdoar. Você deve perdoar. Lembre-se, o Espírito Santo nos capacita a cada instante a exercermos o perdão. Em terceiro lugar, meus irmãos, o texto é enfático ao afirmar que Deus executará o justo juízo sobre os impiedosos. Nós vemos isso nos versículos 34 e 35. Na agenda divina, meus irmãos, há um dia reservado para este fim. Deus executará juízo sobre os impiedosos. Sobre aqueles, meus irmãos, que foram incapazes de exercer o perdão por um fato de não serem regenerados. O que fazer diante disso, meus irmãos? Fuja de toda a prática da impiedade. Em Cristo você é um redimido. Viva para a glória de Deus, produzindo frutos dignos de um regenerado, de uma nova criatura. Exerça o perdão.
Exerça minimamente aquilo que Cristo fez abundantemente por você. Mais uma vez eu lhe lembro, o Espírito Santo nos capacita a cada dia, neste glorioso processo de santificação, que muito em breve será pleno, com a vinda do nosso Senhor. Em quarto lugar, irmãos, enquanto peregrinos neste mundo caído, estamos em um franco processo de santificação. Mas haverá ocasiões nas quais nós pecaremos e diante disso o que fazer? Arrependa-se do seu pecado. Arrependa-se do seu pecado diante de Deus. Confesse o seu pecado diante de Deus. Trate seriamente o pecado de sua vida. Perdoe aquele que lhe magoou. E peça perdão àquele a quem você magoou. Conserte sua vida diante de Deus e diante dos homens. Arrependa-se do seu pecado. Restabeleça os laços com a pessoa ofendida e refugie-se na cruz de Cristo, meus irmãos. Não permita que o sol se ponha sem que a sua demanda seja resolvida. E finalmente, confie exclusivamente nos méritos de Cristo, na graça imerecida de Cristo. Pois, segundo nos ensina o apóstolo João em sua primeira epístola, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E é Ele que nos justifica e nos perdoa. Bendito seja o nome do Senhor, por tão grande salvação e por tão grande perdão dos nossos pecados. Lembremos, irmãos, o nosso Senhor nos convoca a sermos seus imitadores, também no que tange ao exercício do perdão. Que Deus, pois, nos ajude nesta bendita missão. Amém. Vamos orar mais uma vez e eu passo a palavra para o nosso liturgo. Mesmo assentados, oremos, irmãos. Deus bendito, Deus santo, louvado, glorificado seja o nome do Senhor. Agradecemos, Deus bendito, o momento no qual o Senhor nos deu de lermos a Tua palavra e de meditarmos nela. Primeiramente, Senhor, nós queremos agradecer por tão grande salvação e perdão por meio de Cristo Jesus. Em segundo lugar, Senhor, nós queremos pedir perdão por os nossos pecados. Nós queremos reconhecer diante do Senhor que nós temos falhado em todos os aspectos da lei do Senhor. Inclusive, ó Deus, no que tange ao exercício do amor, ao exercício do perdão. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e que por meio do Teu Espírito o Senhor nos fortaleça. Que nós possamos, ó Deus, sairmos daqui diferentes, com a disposição diferente no nosso coração. Que nós venhamos, Senhor, a reparar todo e qualquer dano que tenhamos causado a alguém, por meio, ó Deus, da confissão genuína ao Senhor e da reparação diante do nosso irmão. E que nós possamos igualmente, Senhor, sermos fortalecidos por o Senhor e exercermos o perdão, sermos perdoados e exercermos o perdão para com aqueles, ó Deus, que nos machucaram, ou para com aqueles, ó Deus, no qual nós machucamos. Tem misericórdia, ó Deus, de nós, restabelece, ó Deus, os nossos laços. Nos ajuda, Senhor. Muitas famílias têm ruído por falta do perdão. Muitos relacionamentos entre pais e filhos, entre irmãos na igreja, no trabalho, Senhor. Nos nossos tantos relacionamentos, diversos relacionamentos, têm sido comprometidos, ó Deus, porque nós não temos feito aquilo que o Senhor nos ordena. E que hoje, ó Deus, a Tua palavra que lemos nos mostrou de forma tão clara, Senhor, que devemos fazer. Tem misericórdia e nos dá um novo coração, ó Deus. Um coração que ama e teme ao Senhor. E que, portanto, ó Deus, é capaz de perdoar e de ser perdoado. Nos ajuda, Senhor. Fortalece a Tua igreja, fortalece o Teu povo. Fortalece, ó Deus, a todos nós e nos ajuda.
Esta é a nossa oração, ó Pai, e nós o fazemos através da mediação de Cristo Jesus, nosso Redentor, que vive e reina para todo sempre. Amém. 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 Que Deus, pois, muito nos abençoe, irmãos. Fiquemos em pé, irmãos. Vamos entoar nesse momento o hino 368 do nosso hinário Despedida. Deus vos guarde pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, vos dispense o seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder, no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus vos guarde pelo seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus vos guarde em sua luz. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por mais um culto que estamos concluindo. Obrigado, Senhor, porque no início desta reunião nós pedimos a condução do Senhor sobre tudo aquilo que faríamos. E agora, ó Deus, no final desta liturgia, nós queremos, ó Deus, agradecer, pois reconhecemos, ó Deus, que tudo o Senhor nos guiou. Queremos, ó Deus, rogar agora, Senhor, que ao longo desta semana possamos, ó Deus, oferecer sacrifícios de louvor ao Senhor. Que agora, como disse o teu servo, o apóstolo Paulo, possamos, ó Deus, apresentar o nosso culto racional. Não apenas, ó Deus, esse culto litúrgico, mas também, ó Deus, através da nossa própria vida, tudo aquilo que fizemos ao longo deste culto, ó Deus, possamos, ao longo dessa semana, vivê-lo de forma prática, Senhor. E que em nome de Jesus, especialmente aquilo que ouvimos, possamos, ó Deus, viver. Obrigado, ó Deus, porque nós não merecíamos perdão, mas Jesus nos perdoou. E é porque Ele nos perdoou que nós podemos perdoar também outras pessoas. Dá-nos, ó Deus, esta graça. Dá-nos, ó Deus, esta inclinação no coração e que o Teu Espírito Santo possa produzir isso em nossas vidas. É assim que nós Te agradecemos, Senhor. E desde já oramos em nome de Jesus. Ide em paz, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do
nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação, Espírito Santo de Deus, seja sobre todos vós, desde agora e para todos sempre. Amém. Tomar assento, irmãos.